Queridos irmãos e irmãs, nós lemos ontem no Evangelho da Santa Missa o início do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a segunda sessão, o começo da segunda sessão do Sermão da Montanha. E ali Nosso Senhor começa dizendo: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. Então ele passa a explicar em que consiste essa justiça para com Deus. Fala sobre a esmola, fala sobre a oração, e aí, dentro do que ele diz sobre a oração, se incluem esses versículos que nós lemos hoje, mas que a liturgia destacou, colocando num dia separado. E, por último, fala sobre o jejum, sempre retomando a ideia de que nós devemos fazer a Deus que está no oculto. Não querermos usar nada disso para a nossa própria vanglória. Hoje, dentro ainda do ensino sobre a oração, ele diz: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. O que ele está querendo dizer? Os pagãos, eles colocam toda a sua atenção, todo o seu esforço, toda a sua energia em fazer coisas exteriores. Então, palavras, preces que parecem ter um resultado mágico, fórmulas que tenham algum efeito especial. Ou seja, os pagãos encaram a oração como um conjunto de fórmulas mágicas que, de alguma maneira, ressoam no coração dos deuses. O que Jesus está dizendo é: não é isso. Vocês não precisam ficar repetindo fórmulas de uma maneira louca. Não é isso. O vosso Pai que está no céu sabe do que precisais. Vocês não precisam se apresentar diante dele, tampouco como um indivíduo que queira convencê-lo de algo e que, portanto, precisa utilizar um discurso bonito, estandarizado, como muitas pessoas fazem. Na hora que vão falar com Deus, falam utilizando aquelas palavras solenes. Não, Ele é o vosso Pai. Então Jesus diz: vós deveis rezar assim. E ele ensina o Pai Nosso. Ora, o Pai Nosso, ele é o resumo do Evangelho. É um texto realmente extraordinário. A gente não se cansa de aprender sobre o Pai Nosso. Ultimamente, eu descobri um autor, que é o padre Jean Carmignac. É um exegeta que, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, essa grande biblioteca encontrada em cavernas, no ano de 1947, ele passou a estudar aqueles textos. São textos realmente impressionantes, porque a cópia mais antiga da Bíblia que tínhamos até então era de por volta do século X, XI. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nós temos uma cópia completa do Velho Testamento, com algumas falhas, que é de 100 anos antes de Cristo. Então, nós, como que ganhamos 1.200 anos de vantagem, e olhando aqueles textos, nós podemos ter muito mais precisão
sobre aquilo que está nos textos bíblicos e perceber que houve muito menos alteração do que o que se imaginava, que os copistas foram bastante fiéis àquilo que acharam, embora no copiar sempre haja alguma imperfeição, etc. Mas quando você pega um texto de 1.200 anos atrás, que está há 1.200 anos trancado, e compara com textos de 1.200 anos depois, e eles guardam uma relativa exatidão, você percebe que isso aqui não é uma coisa inventada, que há uma seriedade nos textos. Ora, o padre Jean Carmignac começou a estudar esses textos com o objetivo de aprender o estilo das línguas semíticas faladas nos tempos de Jesus, do aramaico e do hebraico. E realmente ele conseguiu aprender muito disso, e ele escreveu vários livros. Um deles é um livro de 600 páginas sobre o Pai Nosso, que com muito esforço eu consegui, mais digitalizado. E esse livro foi resumido nesse livreto pequeno aqui. Eu tenho a versão italiana, Escutando o Pai Nosso. E ele faz uma espécie de tradução do Pai Nosso, um pouco alternativa, como que, traduzindo o Pai Nosso para as línguas semíticas e percebendo certas sutilezas que o texto grego não apresenta. Então, a primeira palavra do Pai Nosso é Pai. Pai. É impressionante como o politicamente correto emburrece as pessoas. É incrível. Por quê? Atualmente, existem grupos que dizem que é preciso despatriarcalizar a Bíblia e, portanto, que se deve deixar de chamar a Deus de Pai, porque chamar Deus de Pai é machismo, uma vez que, ao chamá-lo de Pai, nós estamos reforçando a ideia de que Deus é macho, é homem. Isso é uma grande bobagem. Do mesmo jeito que as pessoas, por exemplo, dizem que, por exemplo, utilizar a palavra denegrir é racismo, né? É uma bobagem. Por quê? Porque o conceito de claro e escuro não é um conceito racial, é um conceito intuitivo. Então, quando está tudo claro, você enxerga as coisas. Quando está tudo escuro, você não enxerga nada. Então, a clareza tem a ver com visão, entendimento, percepção. E a escuridão tem a ver com falta de clareza, falta de percepção, falta de entendimento. É um conceito intuitivo, arquetípico. Do mesmo jeito, nós temos 3 possibilidades de gêneros linguísticos. Temos o gênero masculino, o feminino e o neutro, em algumas línguas. Em algumas línguas em que é possível dizer Deus de maneira neutra, se diz. Em outras línguas em que isso não é possível ser dito, não tem como dizer. Então, se diz Deus em masculino. Mas por que se diz Deus em masculino? Porque, quando nós olhamos para a realidade, o masculino tem a ver com atividade e o feminino com passividade. No sentido de que, mesmo na cópula ou na união dos 2 termos de gênero, do homem e da mulher, o homem exerce uma função ativa e a mulher uma função potencial, receptiva, passiva. E como Deus é ato, ele simplesmente é, então lhe convém, arquetipicamente, desde uma perspectiva filosófica, que não seja antropomórfica, a ideia do masculino. Mas não porque ele seja macho, ele é espírito. Quem tinha a ideia de que Deus, ou os deuses, são macho e fêmea, são os povos pagãos.
E, de fato, para os povos pagãos, os deuses eram entes assim de carne e osso mesmo. Então, tinha os deuses e as deusas lá em cima, na abóbada do céu. Mas, com o progresso do nosso modo de entender, com o progresso da divina revelação, nós sabemos que Deus é Espírito. É por isso que São Paulo diz, na primeira carta, aliás, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, dobro meus joelhos diante do Pai, do qual procede toda patria, é a palavra grega, toda paternidade, do qual procede, se nós quiséssemos dizer, todo patriarcado. Então, toda essa loucura feminista é tão somente loucura. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma filósofa dita, né? Na verdade, uma professora de filosofia, falando sobre o patriarcado. Meu Deus do céu, que viagem assim, que viagem. É isso, né? Infelizmente, é uma tragédia o que estão fazendo com a inteligência humana. Pai. Então, nós chamamos a Deus de Pai porque essa é a revelação primordial do Novo Testamento. Deus é Pai, Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós. Ele exerce sobre nós uma paternidade. E Ele é Pai nosso. No sentido de que nós, ao orarmos a Ele, não podemos esquecer de todos os demais, que também são filhos dEle em Cristo. Mas nós dizemos, Pai nosso, que estais nos céus. Na verdade, esse que estás não está no texto. É Pai nosso dos céus. O que Jesus está querendo dizer quando chama Deus de Pai nosso dos céus? Pai nosso dos céus significa simplesmente que Ele é o Pai nosso transcendente. Ele não é o Pai nosso da terra. Não é o Pai nosso, o Pai que nos gerou. Não estou falando do Pai que nos gerou no ventre da nossa mãe. Eu estou falando do Pai nosso dos céus, dele, de Deus. Estou falando de Deus. E aí vem as 3 petições iniciais. Santificado seja o vosso nome. Ele traduz por glorificado seja o vosso nome. Por quê? Aqui nós temos esses 3 termos, né? O nome, o reino e a vontade. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Os 3 objetos dessas 3 petições são muito importantes. O nome, por quê? Dentro da mentalidade bíblica, o nome significa a pessoa. Os judeus, até hoje, chamam Deus pelo nome de Hashem, que é a palavra nome em hebraico. Uma vez que eles não podiam pronunciar o nome de Yahvé, e tampouco se sabe exatamente qual é a pronúncia correta desse nome. Então, quando eu digo santificado seja o vosso nome, eu estou querendo dizer, tu, Deus, sejas santificado. Agora, qual que é o sentido que tem dizer ao Deus Santo que Ele seja santificado? É uma redundância, né? Então, o que o padre Carmignac diz de uma maneira muito bonita é que nas línguas semíticas, quando eu digo que eu vou santificar uma coisa, porque santo significa separado, santo significa aquilo que é colocado à parte, reservado porque é especial, que é colocado acima, portanto, do qual eu tenho uma distância, eu estou querendo simplesmente manifestar a sua excelência. Eu estou querendo fazer aquilo que nós dizemos com a palavra glorificar. Então, Pai dos céus, glorificado seja o vosso nome.
Que o vosso nome seja honrado por todos. Que o vosso nome seja conhecido, seja difundido. Que o vosso nome brilhe entre todos os povos. Chegue o vosso reino. É interessante essa expressão. Chegue o vosso reino. O reino é uma palavra muito difícil de traduzir, porque na língua portuguesa, reino é tanto o local aonde o rei reina, e reino é o meio pelo qual o rei reina, ou seja, é o exercício do reinado, é o reino. A palavra reino é muito ambígua em língua portuguesa. Em outras línguas, existem palavras alternativas. Aqui, no texto grego, reino é algo mais dinâmico do que físico. E, portanto, ele diz o seguinte, que dizer venha o vosso reino, que venha o vosso reino, dá a ideia de que o reino está num outro lado e que ele se desloca para cá. E não é a ideia que está presente aqui nessa frase, nessa petição. A ideia é que a tua soberania aconteça, que ela chegue, que chegue o momento da vossa soberania. O momento em que todos vos reconhecerão como soberano em amor. Todos vos reconhecerão como pais, como pai. Todos entrarão no vosso reino como filhos. Que chegue esse momento. É algo mais dinâmico do que físico. Faça-se a vossa vontade. É outra petição muito interessante, porque a gente pode se perguntar, a vontade de Deus não acontece sempre? Aquilo que Deus quer não é o que acontece? Então, por que eu estou pedindo que a vontade dele seja feita? É muito interessante. Eu estou pedindo que a vontade dele seja feita, não porque ela não acontecerá, mas essa petição exprime o meu desejo ardente de que a vontade dele prevaleça sobre a minha, sobre a vontade de todos os homens, ou seja, que aquilo que ele quer, que o seu projeto, que o seu desejo, que o seu sonho, que aquilo que ele auspicia para todos nós, que isso se concretize, se realize, a despeito de todos os obstáculos. Então, essa petição exprime o desejo ardente que nós temos de correr ao encontro da vontade de Deus como uma águia que pula sobre uma presa. Eu quero a tua vontade, o meu alimento é fazer a vossa vontade. Eu sou fixado na vossa vontade. A vossa vontade é a minha obsessão. Nesse sentido. Assim, e é interessante, o texto grego diz o seguinte, faça-se a vossa vontade, como no céu, assim na terra. É uma pena que em português a gente diga isso invertido, assim na terra como no céu. Porque nós estamos antepondo a terra ao céu. E a ideia do Pai Nosso é o contrário, é antepor o céu à terra. Como no céu, assim na terra. Mas como no céu, assim na terra, o quê? As 3 petições. Pai Nosso dos céus. Glorificado o vosso nome, como no céu, assim na terra. Chegue o vosso reino, como no céu, assim na terra. Faça-se a vossa vontade, como no céu, assim na terra. E é muito interessante que a voz que Nosso Senhor utiliza nessas 3 petições é uma voz de tipo neutra. Eu não estou dizendo, Pai, glorifica o vosso nome, e nem estou dizendo, Pai, eu ou nós glorificaremos o vosso nome. A construção é impessoal. Por quê? Porque eu estou pedindo a Ele que faça e eu estou me comprometendo a fazer também.
É muito bonito isso. Porque o Pai Nosso não é apenas uma oração. Ele é o engajamento de todo o meu ser. Eu me empenho em Deus para que Ele, através de mim, execute o seu querer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa frase é muito interessante. O texto grego diz: o pão nosso, epiúsios. É uma palavra que São Jerônimo traduz ao pé da letra. Supersubstancial. Esta palavra não aparece em nenhum outro lugar de toda a literatura grega e muito menos na Sagrada Escritura. A única ocorrência dessa palavra é no meio do Pai Nosso. Epiúsios. Agora, o que significa isso, supersubstancial? Como é que a gente faz para entender o que significa supersubstancial? O padre Carmignac faz referência a uma versão do Pai Nosso recitada em hebraico nos dias de São Jerônimo e que São Jerônimo documenta, em que a palavra supersubstancial é traduzida em hebraico como mahar. Mahar significa o quê? Até amanhã. Então, esse supersubstancial, eu estou falando de, além do agora, até amanhã. É uma dilatação do tempo. Eu estou dizendo, o pão nosso, até amanhã, nos dá hoje. Ou seja, eu estou fazendo uma referência ao maná. Deus mandava o maná diariamente sobre o acampamento de Israel, todo dia. Só para aquele dia, até o dia seguinte. No dia seguinte, ele já tinha apodrecido e era necessário colher um novo maná. Ou seja, o que eu estou dizendo a Deus, isso é muito bonito. No Pai Nosso, eu não estou pedindo nada supérfluo. O Pai Nosso não é uma oração mesquinha. O Pai Nosso não é uma oração caprichosa, em que eu estou pedindo 1001 coisas. Eu estou pedindo o que é essencial. E o que é essencial é que Deus me sustente no dia de hoje. Porque a cada dia basta o seu mal. O essencial é que Ele me sustente para hoje, porque eu sei que amanhã Ele vai me sustentar se eu precisar chegar até amanhã. Portanto, é um jeito de me colocar inteiramente nas mãos dEle. O pão nosso, que também não é meu, é nosso. E por isso eu estou disponível a compartilhar, a abrir, porque não é algo meu, é algo que me transcende na caridade. O pão nosso de cada dia nos dai até amanhã. Liberai-nos das nossas dívidas, assim como nós já temos liberado os nossos devedores. É bonito isso. Em português, nós juntamos a versão de Mateus e a de Lucas e traduzimos dívidas por ofensas. Mas São Mateus diz dívidas. E ele diz: livrai-nos das nossas dívidas, libertai-nos, desligai-nos, desvinculai-nos, soltai-nos das nossas dívidas. Assim como nós já temos perdoado, já temos liberado, já temos solto os nossos devedores. Isso tem muito a ver com o Evangelho. Em primeiro lugar, porque o homem bíblico é um homem que se vê como totalmente precário e dependente de Deus para tudo. O homem bíblico se enxerga como alguém que precisa radicalmente de Deus. Todo o seu bem vem dele. Ou seja, o homem bíblico, ele está na posição de uma dependência criatural. Portanto, ele é um devedor que não pode pagar.
Isso aparece no Evangelho, quando, por exemplo, Jesus fala na parábola dos servos inúteis, que nós temos que servir e dizer, nós somos servos inúteis. Fizemos só o que devíamos fazer. E o pecado é uma dívida adicional. Cada pecado que nós cometemos nos coloca numa posição de débito para com Deus. É muito interessante isso, por exemplo, quando Jesus conta no Evangelho sobre o homem que devia uma quantia exorbitante, ele foi perdoado, aí ele encontrou um outro que lhe devia uma merreca, aí ele não perdoa aquele lá, e aí Jesus vem e, pá, conta que esse homem foi preso. Ou seja, o pecado é uma dívida. Aqui tem toda uma teologia do pecado como dívida, que será desenvolvida, por exemplo, depois por Santo Anselmo, de Cristo como nosso fiador, que assume a nossa dívida e paga o nosso pecado na cruz para nos liberar da dívida que nós temos. É muito bonito isso. E isso mostra, ao mesmo tempo, como toda a mágoa, todo o rancor, no fundo, é o aprisionamento a um vínculo. Nós resolvemos não liberar alguém para que ela continue vivendo. E permanecemos amarrados a uma dívida da qual nós não queremos nos esquecer, mas que talvez já nem seja mais possível de ser paga, porque já passou, já foi. Então, o perdão é a capacidade de liberar os outros. Vai em paz. Eu já perdoei. E por isso eu posso pedir perdão a Deus. Então, veja, essa frase relaciona presente com passado. Perdoa agora as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos no passado os nossos devedores. É por isso que, na continuação, Jesus insiste nessa ideia do perdão. Como se ele dissesse, olha, se vocês não se desfazem desse passado e olham daqui para frente, não adianta vocês rezarem o Pai Nosso, porque vocês estão levando pesos desnecessários, vocês não estão dependendo do Pai. Mas nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação. Essa é a frase mais difícil de traduzir do Pai Nosso. O padre Carminhac gasta tinta para fazer essa tradução. Por quê? O texto grego literalmente diz assim, não nos conduzais para dentro da tentação. Esse para dentro é porque aqui indica lugar mesmo, indica algo em que você entra. E aí a gente fica um pouco surtado, porque como assim Deus vai conduzir alguém para a tentação? Eu estou pedindo para que Ele não me conduza para a tentação, mas como assim? O que significa isso? E há um debate muito grande entre os estudiosos para entender essa frase. Mas ele mostra que estudos mais recentes dizem que o léxico, ou melhor, a sintaxe da negação nas línguas hebraicas, nas línguas semíticas, ela tem uma particularidade. Às vezes, uma negação, ela nega tanto a causa quanto o efeito, e por isso ela é colocada antes da causa e do efeito. Então, literalmente, o melhor jeito de dizer isso é não permitais que entremos na tentação. Não permitais que sejamos conduzidos à tentação. Ou seja, eu estou negando tudo. E por isso ele sugere, como melhor tradução, preservai-nos de entrar na tentação ou preservai-nos de consentir na tentação, que é verdadeiramente o entrar na tentação, significa que eu consenti. Então, preservai-nos de entrar na tentação.
nesse redemoinho da tentação, nesse descontrole da tentação. Eu quero estar fora disso. Então, me preserva para que eu não seja levado lá para dentro. E ele termina: mas libertai-nos do demônio. E é muito interessante essa alternativa de tradução. Por quê? Porque o grego diz pôneros. E pôneros não é uma qualidade, um adjetivo. Pôneros é um substantivo. Livrai-nos, libertai-nos do maligno. Libertai-nos do demônio. Como Jesus diz, né? Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, ou os preserves do maligno. Portanto, vejam, o Pai Nosso tem uma estrutura poética muito bonita. Primeiro, Pai Nosso dos céus, embaixo, assim na terra como nos céus. E no meio, 3 petições, e embaixo, 4 petições. O pão nosso de cada dia nos dá até amanhã. Liberta-nos, libertai-nos das nossas dívidas, assim como nós já libertamos os nossos devedores. Não permitais que sejamos ou que consintamos na tentação, mas libertai-nos do demônio. Essas 4 petições são petições essenciais. Eu estou pedindo pão, o perdão para o que eu já fiz, a preservação do que eu posso fazer e, sobretudo, que eu não caia nas garras do demônio, que pode condenar a minha alma eternamente. Portanto, Pai Nosso é uma oração que vai à essência, mas que ela começa num olhar para Deus, em entrar no mistério do Pai, que gera eternamente o Filho no Espírito, e de querer que Ele seja glorificado, que essa glória se estenda para todos, que a sua vontade seja feita, enfim. É uma oração que é o modelo de todas as demais orações. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos ensine a rezar o Pai Nosso. Se nós soubermos rezar o Pai Nosso, nós saberemos orar. Se ele não for apenas uma fórmula vazia, mas for algo que nós meditamos, em que nós mergulhamos, um modo de viver, nós chegaremos diante do Pai e iremos sempre para o essencial, para Deus. Que Ele nos conduza a essa dependência, então nós poderemos verdadeiramente ser seus filhos.